É cada vez maior o número de evangélicos que entram para a área política. E muitas vezes, quando esse evangélico ele ganha o pleito e faz parte de todo o sistema político, algumas vezes ele pode se corromper. E aí, quando esse evangélico se corrompe pelo poder que está estabelecido no sistema político, as igrejas abrem um sinal de alerta. Olha, tá vendo? Nós não podemos ir para a política, nós não podemos tomar o poder. Por quê? Porque o poder corrompe, a política corrompe. Mas a minha pergunta é, será que é a política que corrompeu esse vereador ou este parlamentar evangélico? Ou será que ele já veio corrompido pela ética mal feita dentro das nossas igrejas? Eu quero mostrar para você um slide que eu fiz e como isso é demonstrado de modo cabal na prática, tá? Me acompanha um pouquinho. Aqui nós temos um slide que eu construí, tá? Um processo de corrupção política e muitas vezes ele é estabelecido dentro das nossas igrejas e de modo inconsciente. As pessoas, pastores, membros, eles nem têm consciência do que acontece nos bastidores. Mas acontece mais ou menos assim, olha, como que a igreja evangélica ela corrompe a ética e a moralidade e isso depois é passado para os membros que entram dentro da vida pública. Bom, a igreja tem uma demanda, pode ser aí, como eu coloquei, um ônibus para a festividade da igreja, mas pode ser qualquer uma outra coisa. Por exemplo, a construção de um templo que demanda materiais de construção, enfim, qualquer outra demanda. Tá? Eu coloquei a questão do ônibus, que eu vivenciei isso na prática, muitas vezes dentro de uma igreja a qual eu frequentei. Então, quando a igreja precisa, por exemplo, de um ônibus para a festividade, onde ela vai se socorrer? Ela vai até o político. O político, muitas vezes, 99,9%, ele não é dono de uma empresa para ceder de graça, por conta própria, um ônibus para esta igreja. Então, ele vai até uma empresa privada, uma empresa de ônibus, e vai pedir, através de todo o seu status político, de todo o seu conhecimento, as suas relações com o dono da empresa, ele vai pedir um ônibus para que seja cedido para esta igreja. E aí acontece o seguinte, imagine que essa cidade onde esse político e essa igreja está inserida, e essa empresa privada de ônibus, eles estão querendo agora uma nova empresa para fazer o serviço de transportes da cidade. E para isso, a prefeitura precisa abrir licitações. No mínimo aí 3 empresas para poder concorrer a esta vaga, né, ou essa empreitada. Enfim, quando essa empresa entra na concorrência, ela sabe que isso vai ser decidido na Câmara Municipal, através do voto dos vereadores. E esse vereador que foi até essa empresa, agora é a vez da empresa ir até o vereador para pedir o seu voto em favor dessa empresa em particular. E aí está estabelecido o que a gente conhece como lobby. Famoso lobby. E também o clientelismo. Por quê? Porque quando chegar em épocas de eleições, esse mesmo político que cedeu o ônibus, que foi cedido por essa empresa privada, ele vai até a igreja cobrar aquilo que ele cedeu. Ou seja, ele vai cobrar os seus votos. E muitas vezes o pastor, ele não olha para o político como sendo uma pessoa ética, uma pessoa moral, uma pessoa que realmente quer cumprir a lei, né, como está estabelecido na Constituição, na qual os vereadores devem zelar, ser fiscais, serem pessoas que cuidam para o bem da comunidade e que fazem leis justas para o bem comum de toda aquela cidade. O que o pastor vai ver? Ele vai ver o benefício em particular que este político, no caso esse vereador, fez para a igreja. E aí ele vai ceder os votos da igreja para esse vereador. E aí está estabelecido o que a gente chama de círculo vicioso da corrupção. É assim que acontece muitas vezes nas nossas igrejas. Então eu quero falar para você, não adianta a gente colocar mais políticos, ou melhor, mais evangélicos na política. Mais evangélicos na política não significa mais consciência política do evangélico. Então nós precisamos mudar isso. Nós precisamos começar com uma ética de verdade dentro das nossas igrejas. Ensinar o que é ética, o que é moral, o que é bem comum, para que esses vícios da velha política acabem e para que esta pessoa que está dentro da igreja, que deseja concorrer a um cargo público, a um cargo político, não saia de dentro das nossas igrejas com esses vícios e faça de fato o que a política e o que as leis estabelecem para todos nós. E assim será muito mais difícil um político evangélico cair nas garras do sistema.